E aí, vamos continuar aqui no nosso mérito dessa nossa contestação que a gente está resolvendo. Sempre vai ter esse formalismo. Então, todos os pedidos que a gente for rebater da ação trabalhista na contestação, nós vamos colocar o título. No primeiro parágrafo, o autor pleiteia tal coisa. Segundo parágrafo, referido pedido não merece amparo. Aí você traz a fundamentação legal, traz o artigo, traz a súmula, traz a OJ e traz a lei que vai mostrar que o autor está errado. Gente, porque na contestação, lembra que eu falo com vocês, a gente está falando mal da ação trabalhista. Então, a gente tem que falar, olha, o autor está pedindo uma coisa aqui, mas ele não tem direito porque a súmula fala isso, a lei fala isso, a OJ fala isso. Eu trago qual é a fundamentação que coloca por terra aquele pedido do autor. E aí a minha conclusão, logicamente, de todos os meus méritos, vai ser a improcedência do pedido do autor, tá ok? É isso que a gente busca com a contestação, a improcedência do pedido do autor. Por isso que a gente está ali falando mal dessa contestação, tá bom, gente? Olha, então, vamos lá para o nosso exercício para a gente começar a rebater esses pedidos? Vamos lá comigo. Olha o primeiro tracinho, gente. O Henriquinho Fius, ele alegou que prestava serviços de segunda-feira a sexta-feira, das 10 às 19 horas, com intervalo para alimentação de 1 hora, fazendo jus a 2 horas extras por dia, acrescida do adicional de 50%, já que é assegurada ao bancário uma jornada reduzida de 6 horas diárias e 30 semanais. Então, olha aqui. O Henriquinho está falando, então, com a gente que ele tem direito à hora extra, porque, como ele trabalha no banco, ele tem direito à jornada reduzida de 6 horas. E aí, vou apagar aqui, isso aí tem no material de apoio de vocês, esse formalismo, só para a gente ir fazendo os tópicos. Então, primeiro tópico que a gente está analisando aqui na nossa peça, o Henriquinho está pedindo horas extras. E ele fala que ele tem direito a horas extras por ele ser bancário. Então, ele alega que ele tem direito à jornada reduzida. Vamos colocar aqui a jornada que ele falou com a gente. Ele falou que ele trabalha de 10 às 19, com 1 hora de intervalo, de segunda a sexta. Gente, primeira coisa que eu tenho que ficar atenta aqui. O Henriquinho fala que trabalha no banco e que tem direito a uma jornada reduzida. Ele fala que essa jornada é de 6 horas e 30 semanais. Ok, vocês sabem que quando eu falo de bancário, nós temos a regra, que é o artigo 224 da CLT, que realmente traz a questão da jornada reduzida. O bancário, a regra é que ele tem direito à jornada reduzida, por ele lidar com dinheiro. Então, a CLT reduz o limite da jornada dele. Só que nós temos que ter em mente que existe uma exceção, que é do artigo 224, parágrafo 2º da CLT, que fala que quando um bancário ele exerce cargo de confiança. E aí, gente, abre no artigo para vocês verem o que eu estou falando. Isso aqui não precisa decorar, está escrito lá. Que quando o bancário ele exerce um cargo de confiança, mas ele ainda tem uma gratificação de função de, no mínimo, 1/3, a esse bancário aqui dessa exceção, eu não aplico a jornada reduzida. Então, artigo 224, parágrafo 2º, ele traz uma exceção. O bancário que exerce cargo de confiança, inclusive o artigo menciona, de gerência, de direção, mas ele tem uma gratificação de função de, no mínimo, 1/3, quando eu tenho acumulação desses dois requisitos, a esse bancário não vai ser concedida essa jornada reduzida. Para esse bancário aqui,
eu aplico o artigo 225 da CLT. Ou seja, a jornada dele é de 8 horas e 40 semanais. E aí, volta para o exercício para vocês verem. Olha lá no início, o Henriquinho Fiuza, ele conta para a gente que ele foi admitido em 20 de 10 de 2005 na função de gerente, percebendo salário mensal fixo de R$2.000 com gratificação de função de 800. Olha, então o Henriquinho está falando que tem direito à jornada reduzida, mas ele não tem não, porque a regra dos bancários, e aí na prova vem para vocês como caixa, o caixa sim, ele tem direito a essa jornada reduzida, mas a gente tem a exceção do 224, parágrafo 2º, que traz para a gente que quando tiver cargo de confiança, e aí eu penso como gerência, e a gratificação de função no mínimo de 1/3 são requisitos cumulativos. Nesse caso, a jornada desse bancário, gente, vai ser de 8 horas e 40. Então, vai lá no seu índice emissivo, vai na palavra bancário e coloca a remissão do artigo 224, do 224, parágrafo 2º. Lê esses artigos para você entender o que eu acabei de falar. A gente tem que estudar junto com a CLT. Senão, gente, não tem como passar. Não é para decorar, é para saber interpretar, é para ler o artigo e é para montar seu índice emissivo direitinho, tá? Então, vamos fazer essa conta aqui. O Henrique, ele fala que ele trabalha de 10 às 19. 10 às 19 não são 9 horas? Com 1 hora de intervalo, 9 menos 1 não são 8 horas diárias? Então, quer dizer, gente, que o Henriquinho, ele não tem direito à hora extra, porque ele não extrapolou as 8 horas e ele não tem direito à jornada reduzida. Por quê? Porque ele tem um cargo de confiança, que no caso é o de gerente, mais requisitos cumulativos. Ele tem uma gratificação de, no mínimo, 1/3. Quando tiver esses dois juntos, e no dele tem, porque ele fala que é gerente, fala que recebia R$2.000, e a gratificação de função de 800, 800 é mais que 1/3 de R$2.000, só você dividir 2.000 por 3, não é? E aí, então, ele não tem direito à jornada reduzida. E aí eu falei com vocês que todo mérito de contestação tem que ter um formalismo. Qual que é o formalismo, gente? Tem que ter um título. Qual que vai ser o título desse nosso tópico aqui? Porque eu não tenho que rebater todos os pedidos do autor. Meu título vai ser horas extras. Ah, Isa, meu título pode ser jornada? Pode ser jornada. Meu título pode ser bancário? Pode ser bancário. Gente, não tem título certo. Eu quero que vocês separem para que fique mais claro para o examinador. Coloca o título. Título desse meu tópico, hora extra. Primeiro parágrafo. O autor pleiteia X. No nosso caso, ele está pleiteando o quê? 2 horas extras. Isso eu não preciso decorar nada, porque é o exercício que me traz. O autor pleiteia 2 horas extras, ou pleiteia horas extras. O segundo parágrafo, que é o meu importante, que eu vou trazer a fundamentação legal, e é o que vale ponto para a FGV. Aí eu vou falar do artigo, vou falar da súmula, vou falar do que for pertinente no caso em questão. E aí, no terceiro parágrafo, que é o meu objetivo aqui na minha contestação, eu peço a improcedência do pedido feito pelo autor. E aí, vamos ver? Eu montei para vocês como que a gente escreveria na prova. Vamos comigo? Olha, o autor pleiteou horas extras com fundamento de aplicação da jornada reduzida dos bancários. Então, eu pus o título, horas extras, vocês vão colocar em letra de forma, desse jeito que eu coloquei. Aí, no primeiro parágrafo, eu falo que o autor pleiteou horas extras com fundamento de aplicação da jornada reduzida dos bancários. No segundo parágrafo, eu venho rebatendo o que o autor pediu, porque o meu objetivo na contestação é falar que o pedido dele não deve ser julgado procedente.
Então, eu venho, referido pedido não merece amparo. O artigo 224, parágrafo 2º da CLT, bem como o artigo 225, estabelecem que é o bancário que exerça função de confiança, gerência, e, para tanto, receba uma gratificação de no mínimo 1/3, não será aplicada a jornada reduzida, e sim a de 8 horas. Dessa forma, sendo o autor gerente e recebendo a gratificação de no mínimo 1/3, sua jornada é de 8 horas. Vem minha conclusão padrão. Dessa forma, o pedido de horas extras deverá ser julgado improcedente. Viram como que é, gente? É sempre esse padrão. Coloca o título. Primeiro parágrafo, o autor pediu tal coisa. Segundo parágrafo, vem com fundamento, vem com a súmula, vem com a OJ que mostra que ele está errado. Conclusão desse seu ponto. Dessa forma, o pedido deve ser julgado improcedente. Então, vamos ao próximo ponto do mérito, porque eu falei com vocês que o nosso mérito na contestação é rebater todos os pedidos do autor. Então, primeiro foi horas extras. Vamos voltar para o nosso exercício para ver o que mais que o Henriquinho Fiuza pediu. Ele falou que foi dispensado por justa causa em 18/10/2009 de forma equivocada, devendo ser a dispensa convertida em imotivada. Informou que o empregador havia usado como desculpa o fato de o mesmo fazer corpo mole e já ter sido advertido e suspenso pelo mesmo motivo. Então, o autor, nesse segundo ponto aí, ele está falando assim, olha, eu fui mandado embora por justa causa, só que isso está errado e eu quero a conversão para dispensa imotivada. Gente, primeira coisa, é ele que está falando que não foi justa causa, não é isso? Mas se o empregador mandou embora por justa causa e a gente está pela empresa, vocês não concordam que já me dá a dica de que eu tenho que defender essa justa causa? Porque o autor está falando assim aqui, me mandou embora por justa causa, mas eu quero a conversão aí dessa forma de extinção do contrato, porque o empregador falou que eu fazia corpo mole e que, inclusive, ele conta para a gente que ele já tinha tido advertência e suspensão pelo fato de estar agindo com corpo mole. E aí, gente, quando a gente fala de corpo mole, é sempre bom vocês darem uma lida no artigo 482 da CLT. As hipóteses de justa causa, ó, estão lá no artigo 482 da CLT. Faz a remissão para mim também do artigo 158, parágrafo único, também da CLT. E quando a gente chega no 482, a linha E, a gente vê a desídia. Eu falo muito de desídia na segunda etapa da OAB, porque já caiu muito a desídia, tanto em questão aberta, fechada, né, na primeira etapa, quanto em questão aberta. Então, justa causa é um tema que a FGV gosta muito, principalmente quando a gente está falando de contestação, não é isso? Porque a gente vai defender a justa causa, porque o autor falou que não foi. E aí, gente, quando eu falo de justa causa, quando eu quero defender a justa causa, eu tenho que ter na minha cabeça quais são os requisitos de validade da justa causa. Quando que o juiz vai aceitar que uma empresa fale assim, olha, foi justa causa que eu mandei ele embora, ele está querendo a conversão para dispensa motivada, mas ele está errado. E aí, esses requisitos, e isso não tem em artigo, gente, por isso, eu quero que vocês façam uma fichinha com esse tema que vai ficar de leitura obrigatória 2 dias aí antes da prova, que é coisa que vocês têm que saber, que a FGV sempre cobra e que não vai estar na legislação. Eu tenho como requisitos da validade da justa causa, e eu sempre falo disso, né, gente, nas minhas dicas, lá no Facebook do SEI, eu falo muito sobre justa causa, no nosso curso de questões abertas, que está à venda aqui no site também, que é ótimo para você comprar para a segunda etapa da OAB de trabalho, eu também falo bem de justa causa, e na nossa peça ela não deixa de ser importante.
Os requisitos para validade da justa causa são: o empregador, ele tem que apontar uma das alíneas do artigo 482, ou ele também poderia apontar o artigo 158, parágrafo único, que também é uma hipótese de justa causa, no caso de recusa no uso de equipamento de proteção. Mas no nosso caso em questão, do nosso exercício, é o artigo 482, a linha E, que é a desídia. A desídia é o corpo mole, não é isso? Mas, quando eu estou falando de justa causa, eu tenho que deixar claro que houve imediatidade na aplicação da pena. O que quer dizer que para justa causa ser válida, gente, o empregado, ele não pode cometer uma falta grave hoje e eu daqui a 2 semanas falar, opa, 2 semanas atrás você cometeu uma falta grave? Vou te dispensar por justa causa. Não pode, porque um dos requisitos da justa causa é imediatidade na aplicação da pena. Você, superior hierárquico, você, empresa, viu que o ato faltoso foi cometido, aplica a punição, tá? Mas temos mais requisitos. Razoabilidade. A OAB gosta muito do requisito razoabilidade ou proporcionalidade da pena. Ó, vocês não concordam comigo que se o empregado agisse com corpo mole um dia, não, tá fazendo corpo mole, tá com desídia, vou mandar embora por justa causa. Gente, é razoável um empregado que faz corpo mole um dia, eu já mandar ele embora por justa causa? Não. Isa, mas aquele fez corpo mole. Mas ele fez corpo mole várias vezes. Porque, inclusive, o autor mesmo fala que ele já foi advertido. E aí a gente entende que como ele continuou desidioso, como ele continuou fazendo corpo mole, ele foi suspenso. E aí, continuando cometendo o ato faltoso, o empregador ele não vê outra alternativa a não ser mandar o empregado por justa causa. Por isso que a gente fala que a justa causa é a última ratio, é a última medida, ok? O que mais que eu tenho de requisito aqui para que a justa causa seja válida? Inexistência de duplicidade de pena. Inexistência de duplicidade de pena. Quer dizer que, olha, se o empregado comete um ato faltoso de manhã, aí ele cometeu o ato faltoso, eu falo assim, tô te aplicando advertência. Fui imediata na aplicação da pena. Aí no final do dia eu penso melhor e falo, não, fui muito frouxa com esse empregado, apliquei advertência, eu vou chamar ele aqui e vou aplicar a suspensão. Não pode. Eu não posso aplicar 2 punições a um único ato faltoso. Isa, mas aquele aplicou. Mas ele aplicou em razão da reiteração dos atos. O empregado, ele ficava fazendo corpo mole constantemente. Por isso que ele já havia sido advertido, ele já havia sido suspenso. Só que como ele continuou, se ele reitera as condutas, gente, mesmo que seja a mesma conduta, é claro que eu posso punir ele novamente. Mas de manhã eu aplico uma pena, penso melhor e aplico depois uma mais grave? Não pode, porque um dos requisitos é a inexistência de duplicidade de pena, tá ok? E aí, eu tenho mais outros 2 requisitos que são importantes, que é a questão, vou colocar aqui do ladinho, gente, a gradação das penas. Gradação das penas significa o quê, gente? Ele praticou um ato faltoso. Aí eu falo, o primeiro ato faltoso, vou aplicar advertência, para ele já ficar esperto. Não, mas ele continuou fazendo corpo mole, continuou fazendo corpo mole. Não, então peraí que eu agora vou suspender. Suspensão é pior do que advertência, não é isso? A suspensão, ele vai ficar sem trabalhar e sem receber. Aí ele continua fazendo corpo mole. Não, mas aí agora eu vou aplicar a justa causa.
gradação das penas, que anda junto com o requisito da reiteração dos atos. E aí, gente, eu falo muito com vocês que é claro que dependendo da falta grave que for cometida, eu não preciso esperar ele cometer outras, não. Eu sempre olho a questão da razoabilidade e da proporcionalidade. Se o empregado meu quebrou o braço do superior, agrediu o superior hierárquico dele fisicamente, quebrou o braço dele, eu preciso esperar ele quebrar mais outras vezes? A perna para mandar ele embora por justa causa? Não. Então, quando eu falo dessa gradação das penas e dessa reiteração dos atos, tem que ficar tranquilo para a gente que isso eu estou falando quando se tratar de faltas mais brandas. Por exemplo, o corpo mole. O corpo mole, se ele faz corpo mole uma vez, não dá para aplicar a justa causa de imediato. Vocês não concordam comigo? Mas se ele reiterar aí essa conduta, eu consigo chegar ao ponto de aplicar uma justa causa pela reiteração dos atos, desde que eu tenha gradação das penas, tá ok? Entenderam essa questão da justa causa? E aí o Henriquinho conta pra gente que ele estava agindo com o corpo mole, que ele já tinha sido advertido, porque ele já praticou corpo mole outras vezes, que ele já tinha sido suspenso, porque ele praticou corpo mole. Então, ele está falando que ele quer conversão para dispensa imotivada. Ele está falando que isso não é justa causa. Nós vamos, na contestação, demonstrar para o juiz que foi justa causa, sim. E aí, a gente sabe que todo tópico nosso, ele segue um determinado formalismo dentro do nosso mérito. Então, na hora que eu for rebater, eu vou sempre trazer um título. Qual vai ser o nosso título? Pode ser justa causa, pode ser conversão, porque o pedido do autor foi conversão para dispensa imotivada. Só que a gente vai mostrar que esse pedido dele não merece prosperar. Eu vou demonstrar que foi justa causa e que o empregador está certo, porque na defesa eu defendo a empresa e eu falo que o empregado está errado de qualquer forma. Então, como vocês escreveriam na prova? Vamos comigo para o slide para vocês verem. Olha lá, justa causa. O autor pleiteia a conversão da justa causa em dispensa imotivada. Parágrafo 2º. Referido pedido não merece amparo. Como bem afirmado pelo autor, ele de forma reiterada estava agindo com desídia, corpo mole. Dessa forma, restou configurada a falta grave do artigo 482, a linha E da CLT. Ainda, cabe ressaltar que todos os requisitos da justa causa foram cumpridos. Imediatidade na aplicação da pena, nexo causal entre a falta e a penalidade, proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena, inexistência de dupla punição, reiteração dos atos pelo empregado com a respectiva gradação das penas, já que o mesmo já havia sido advertido e suspenso. Então, no segundo parágrafo, eu mostro porque que o autor está errado. E é isso que vale ponto para a FGV. É você demonstrar por que o empregado está errado. Eu venho com a minha conclusão final. Dessa forma, o pedido do autor deve ser julgado improcedente. Então, pelos que vocês viram, a gente sempre segue esse padrãozinho. Tudo que o autor pediu, você coloca título. Parágrafo 1º, você conta o que ele pediu. Segundo parágrafo, traz para a FGV para você pontuar total os fundamentos legais. Na OAB não adianta você saber a resposta. Se você não coloca o fundamento legal e vice-versa, você tem que responder e você tem que colocar o fundamento legal, o artigo, a OJ, a súmula, a lei. E terceiro parágrafo, que é idêntico sempre. Dessa forma, o pedido deve ser julgado improcedente. É o que a gente busca com a nossa contestação. Vamos ver o que mais que o Henriquinho Fiuza pleiteou na ação trabalhista dele? Vamos comigo. Ele afirmou que, embora tenha sido transferido de Juiz de Fora para Belo Horizonte em 2007, nunca recebeu o adicional de transferência no importe de 25%. Então, o Henriquinho Fiuza
Tá falando aqui que ele tem direito ao adicional de transferência de 25%. George, vamos voltar para mim. Que ele tem direito ao adicional de 25% do adicional de transferência. Gente, vocês percebem que eu grito, né? Será que eu tenho que falar mais alto? Aí a gente sabe que o adicional de transferência, ele só vai ser devido quando a gente tiver acumulação de 2 requisitos. Então, os 2 requisitos são, tá lá no artigo 469, caput mais parágrafo 3º. Os requisitos para percepção do adicional de transferência são mudança de domicílio, mais provisoriedade. Então, quando você abre lá no seu artigo 469, abre aí para mim no seu artigo 469 e dá uma olhada. O caput, ele traz a mudança de domicílio como requisito para percepção do adicional de transferência. E o parágrafo 3º, ele fala da questão da provisoriedade quando ele fala enquanto durar essa situação. Então, o parágrafo 3º do 469, ele indica a provisoriedade quando ele fala a expressão enquanto durar essa situação. E, com certeza, embaixo do seu parágrafo 3º, tem a OJ 113, que fala da provisoriedade. Você vai ver que vai estar tudo aí na sua CLT. E faz para mim a remissão lá no seu índice emissivo, em adicional de transferência, eu quero que você coloque o 469 caput, mais o parágrafo 3º. Eu vejo muita gente perdendo ponto porque coloca só o caput, só que os requisitos do adicional de transferência, eles estão no caput e no parágrafo 3º. E em mudança de domicílio, lá na expressão mudança de domicílio no caput, eu quero que você faça a remissão para mim da súmula 6, inciso 10. Porque a súmula 6, inciso 10, apesar dela falar de equiparação, ela é utilizada por analogia aqui no adicional de transferência. Isso pode cair para vocês, porque ela traz o conceito aqui disso, da questão da mudança de domicílio. Para o empregado ter direito ao adicional de 25%, ele tem que ter mudado o domicílio, o que significa mudar de cidade, o que significa que não seja uma cidade da mesma região metropolitana. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, mas a OAB, como ela é nacional, gente, ela não vai aplicar um exemplo que você não saiba identificar. Ela vai deixar claro se a cidade é ou não é da mesma região metropolitana. Vou dar o exemplo para vocês aí você pensa aí na sua cidade. Qual que é o exemplo que seria? Aqui em Belo Horizonte, nós temos Contagem, que é uma cidade, uma outra cidade, mas que é da mesma região metropolitana. Então, quer dizer que se o empregado é transferido de Belo Horizonte para Contagem, que é da mesma região metropolitana, ele não tem direito ao adicional de transferência. Porque para ele cumprir esse requisito da mudança de domicílio, tem que mudar de cidade e tem que ser uma cidade que não seja da mesma região metropolitana. E aí, são requisitos cumulativos. Vamos voltar lá para ver o que o Henriquinho falou, por que ele tem direito a esse adicional de transferência. Ele afirmou que, embora tenha sido transferido de Juiz de Fora para Belo Horizonte em 2007, nunca recebeu adicional de transferência no importe de 25%. Olha aqui, gente. Isa, mas você colocou o exemplo de Belo Horizonte e Juiz de Fora. E se eu não soubesse que Juiz de Fora não é da mesma região metropolitana? Mas espera aí, eu já falei com vocês que a OAB, ela dá as informações. Se ela não te deu, você não tem que inventar. Quando você olha para o que o Henriquinho falou, ele falou que foi transferido de Juiz de Fora para Belo Horizonte. Falou por quanto tempo que ele foi transferido? O Henriquinho falou por quanto tempo? Não. Ou seja, se não foi falado é porque foi definitivo. Quer dizer que, ele falou, ele foi transferido de Juiz de Fora
para Belo Horizonte em 2007. Ele não contou que ele voltou, não. Para ter o adicional de transferência, ela teria que ter sido provisória. Ele contou para a gente que ele foi transferido em 2007 para Belo Horizonte, ponto. Então, quer dizer que não voltou. Ah, por que quer dizer que não voltou? Porque ele não falou. Eu vou inventar informação na OAB? Não, a OAB me traz as informações que ela quer que eu utilize no caso concreto, tá ok isso? Então, ele está pedindo o adicional de transferência, mas ele não tem direito, porque a transferência não foi provisória. A transferência foi de forma definitiva. E aí, a gente sabe que todo tópico de mérito tem o mesmo formalismo. Eu vou parar esse bloco aqui agora. Eu quero que você pare e redija para mim. Esse tópico do adicional de transferência. E eu volto no próximo bloco com a resposta.